Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Zé Ricardo busca time ideal do Vasco e não descarta esquema com dois atacantes. O técnico Zé Ricardo está em busca da formação e do esquema tático ideal para o Vasco da Gama nesta temporada. O líder do Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo hoje, dia 2, às 21h35, contra o Nova Iguaçu em São Januário, ainda em construção sob o comando do técnico Zé Ricardo. Com 12 reforços até o momento, o treinador tem feito experimentos em busca da formação e do esquema tático ideal. Porém, tanto na vitória sobre o Volta Redonda por 4-2, quanto no empate em 1-1 com o Boa Vista, ele iniciou com a mesma escalação. De todos os reforços, os únicos que ainda não entraram em campo foram o meio-atacante Vitinho, que está lesionado, e o zagueiro equatoriano Luiz Cangá, por opção técnica. Até o momento, o treinador tem optado, na maioria das vezes, por um esquema no 4-2-3-1, quando ataca, e no 4-4-2 defendendo. Nesta formação, o time tem atualmente o melhor ataque e a segunda defesa mais vazada. Ainda em busca do entrosamento da equipe, Zé Ricardo busca ter um elenco mais encaixado entre a quinta e a sexta rodada do Campeonato Carioca. Também há uma expectativa em torno da estreia de Luiz Cangá, mas Zé Ricardo sinalizou na entrevista depois do jogo contra o Boa Vista que o zagueiro equatoriano ainda precisa aprimorar sua parte física. Na atividade de segunda-feira, ele treinou entre os reservas. A provável escalação do Vasco para o jogo contra o Nova Iguaçu é Thiago Rodrigues, o Everton, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar na defesa, Yuri Lara, Juninho, Nenê, Gabriel Peck e Bruno Nazário na parte de meio campo e Raniel como camisa 9. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação à escalação montada por Zé Ricardo até o momento? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre o provável time que vai a campo para a terceira rodada do Campeonato Carioca de 2022. Ronaldo não dorme no ponto e Cruzeiro tem interesse em meio-campista do Vasco avaliado em 15 milhões de reais. A informação foi antecipada em primeira mão pelo canal Atenção Vascaínos. Em relação ao mercado, a equipe celeste, que tem Ronaldo Fenômeno como dono, está acertando algumas definições nesta janela de transferências. Além dos jogadores que já chegaram, o zagueiro Oliveira, o goleiro Brazão e o meio-campista Fernando Canezin estão perto de serem oficializados pela Raposa. Agora, outro jogador que está no radar do Cruzeiro para a temporada de 2022, de acordo com informações divulgadas em primeira mão pelo canal Atenção Vascaínos, é o jovem meio-campista Bruno Gomes do Vasco, e que está afastado do elenco do Gigante da Colina, agora interessa ao time mineiro. Ainda conforme a apuração do Atenção Vascaínos, o clube gerido por Ronaldo Fenômeno pode estar estudando fazer uma proposta para o time carioca por 50% dos direitos federativos do jogador, que não deve seguir no Almirante. Vale ressaltar que, segundo o site Papo na Colina, o Vasco busca um destino para Bruno Gomes. De acordo com os dados levantados pelo site Transfer Market, o jovem meio-campista de 20 anos tem seu passe avaliado no valor de 2,5 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais na cotação atual. Um detalhe é que o Gigante da Colina pode topar uma negociação por valores bem inferiores pelo entrave que tem com o atleta. Pai de atacante paraguaio revela negociação com o Vasco. Ontem surgiu a informação de que o atacante paraguaio Eric Lopes negociava com o Vasco da Gama. No entanto, o negócio não se concretizou porque o clube carioca disputará a segunda divisão, segundo afirmou o pai do atleta. Em declaração bastante objetiva e direta, o pai de Eric Lopes confirmou negociações com o Vasco e o motivo dela não ter se concretizado. Abre aspas, não chegamos a um acordo econômico com o Banfield da Argentina. Eric agora volta para o Atlanta dos Estados Unidos. Houve uma negociação com o Vasco, mas hoje o Vasco não joga na primeira divisão e buscamos um time que jogue na primeira divisão, fecha aspas, afirmou o pai do atleta. As negociações existiram, as conversas foram concretas e confirmadas pelo pai do atleta,
nessa entrevista à Rádio Paraguaia. Contudo, o presente do Vasco continua sendo ouvir muitas negativas. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação ao volante Bruno Gomes? Na sua opinião, o Vasco deve reaproveitá-lo ou tentar fazer um negócio por ele? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao que o Vasco deve fazer para essa situação. Bruno Nazário vira assunto e torcida do Vasco reage a meia oferecido ao time. Até o momento, o Gigante da Colina anunciou 12 contratações para o time comandado pelo técnico Zé Ricardo. O Vasco da Gama anunciou 12 reforços visando o decorrer da temporada de 2022. Yuri, Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Edmar, Anderson Conceição, Isaac, Vitinho, Raniel, Bruno Nazário, Matheus Barbosa, Getúlio e o Everton foram os nomes oficializados pela diretoria do Cruz Maltino até o momento. Agora é a vez de avaliar as chegadas e novamente pontuar o que a equipe realmente precisa. Bruno Nazário, por exemplo, chegou com vínculo contratual assinado até dezembro. O meio-campista de 26 anos é uma das apostas da cúpula vascaína e tem servido de exemplo nas redes sociais para que parte da torcida do Vasco possa reagir a um jogador que está sendo oferecido no mercado da bola. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o meia Tomás Andrade, ex-Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, foi oferecido ao Gigante da Colina. De acordo com a apuração, o atleta de 25 anos está totalmente livre no mercado, além de querer retornar ao futebol brasileiro. Ele esteve por aqui entre janeiro e dezembro de 2018, quando passou pelo Galo, e depois também uma atuação pela equipe do Atlético Paranaense. Nas redes sociais, os vascaínos comentaram sobre o meio-campo argentino. Abre aspas, nunca se firmou em lugar nenhum, mas é uma aposta válida igual o Bruno Nazário, fecha aspas, lembrou um internauta que completou. O amigo atleticano falou que é um cara bom, não é craque, mas faz o simples. Tomás Andrade foi campeão da Recopa Sul-Americana com o River Plate em 2015. Em 2021, o atleta passou pelo Sul de América do Uruguai. Por lá, foram 29 jogos disputados, sendo responsável por anotar 8 gols e 1 assistência. O canal Detetives Vascaínos entrou em contato com o meia que elogiou o Vasco e afirmou que o clube é muito enorme. Mas e aí, vascaínos, na sua opinião, vocês acham que Tomás Andrade poderia ser uma boa para o Vasco na temporada de 2022? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao jogador que foi oferecido ao Vasco. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.